é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada, ambientalista, professora de Direito Ambiental. Tudo bom? Prazer te conhecer, ou, se você já me conhece, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu te convido a ficar mais uns minutinhos aqui comigo para a gente conversar de um assunto sobre leis ambientais. E o assunto de hoje, talvez você ainda não conheça, ou talvez você não tenha feito essa associação tão clara assim com o direito ambiental. É isso que eu vou te propor hoje. E-esporte. Sabe o que é isso? Já ouviu falar? Não sei se você trabalha no dia a dia, se você tem um irmão que é um esportista, não sei. Mas, se não, vem pra cá, que eu vou chamar todo mundo aqui, quem entende, quem não entende, quem já conhece, quem nunca ouviu falar, pra gente conversar sobre o e-esporte. Quem sabe você pode ser um especialista aí nesse assunto, né? Vamos lá? Pra quem não sabe, o e-esporte, sim mesmo, é escrito com e-esporte, com S, né? O e-esporte, dessa maneira americanizada, né? Não tá na nossa, não sei se foi pro nosso vocabulário, mas dessa maneira inglesa, americana, introduzida aqui no Brasil, se refere àquele atleta que pratica esporte por meio da internet. São jogos, são games. É um atleta que tá ali numa competição, que tem ali um preparo, que muitas das vezes pertence a um clube, a um conjunto, tem o seu empresário, tem campeonatos entre federações, às vezes, entre times. É um atleta como outro qualquer, mas ele não tá lá correndo no gramado, ele tá lá com seu joystick naquela disputa virtual. E aí que os advogados, os defensores podem encontrar um grande universo para ser conhecido, entendido e estudado a princípio, para que depois então você se aventure aí a ser um defensor desse e-esporte. O que você precisa saber para fazer isso? Bom, você precisa entender o que é exatamente, você precisa conhecer como que isso está ocorrendo aqui no Brasil, como que isso está ocorrendo em outros países. E nessa aproximação aqui com as leis ambientais, eu vim te apresentar e te convidar aqui para refletir sobre uma nova habilidade que talvez você precise, que é compreender dentro dessa dimensão transdisciplinar do direito ambiental, de que maneira que vai te favorecer compreender o e-esporte junto com as leis ambientais. Então vamos lá? Vamos lá que eu vou traduzir tudo isso aqui numa linguagem mais fácil, tranquila, para você entender exatamente o que eu tô querendo refletir com esse vídeo. Se você tem ali um atleta, que é um atleta muitas vezes, às vezes início, né, de formação, ele tá ali, começou a participar de algum campeonato, ainda vai participar, ou ele já participa, já tem ali uma empresa, um clube, né, que tá junto com ele. Para quem não sabe, nós temos o Barcelona, né, na Espanha, com os atletas de futebol, por exemplo, e temos o Barcelona para os e-atletas. Essa expressão, né, para esses jogadores que estão apenas ali nos games online. Esse jogador, ele muitas vezes é o quê? É um jovem que não conhece nada desse mundo jurídico. Às vezes famílias que também não estão preparadas, né? Não existe uma tradição, então o pai era um atleta e agora o filho é um atleta, como a gente pode encontrar em outros esportes. Não. Nós temos, de certa forma, uma novidade, né, no mercado brasileiro e internacional. E aí, isso tudo
o que será que eu posso pensar em leis ambientais? Bom, se você tem um ambiente de trabalho, porque isso é um trabalho desse atleta, né, um esportista, como outro qualquer. Se você tem um ambiente de trabalho, temos um ambiente, então temos direito ambiental. É um ambiente de trabalho, mas não é apenas, né, um local físico, tem um local virtual aí. E nesse local virtual que eu gostaria de chamar a atenção a princípio. Talvez tenha passado aí, sem notar, que esse tipo de esporte, para ocorrer, ele precisa do mundo digital. Ele vai precisar da internet de alguma maneira. Ainda que os campeonatos sejam locais, né? Haja uma rede ali própria que não interligue o mundo, via de regra, esses campeonatos são entre vários continentes e vão de alguma maneira, de algum momento, né, esse treinamento desse atleta, essa atuação desse atleta ocorre na internet. Se ela ocorre na internet, nós estamos falando em informações, nós estamos falando desde aquele espectro eletromagnético, né, onde as ondas aí, as informações, os dados vão passar, e estamos falando de fato da internet, onde nós temos uma prática cultural já muito disseminada há anos de uso dessa internet. Se nós temos uma prática cultural, se esse esporte já está inserido na cultura, como por exemplo a cultura geek, se isso já está inserido na cultura brasileira, se usar a internet já é um costume nosso, então naturalmente há uma proteção de leis ambientais. Nós estamos falando do ambiente digital. Se tem ambiente, tem direito ambiental. Mas mais do que isso, tem um conceito de bem ambiental. É aqui que mora, digamos assim, a chave, né? Que você pode compreender e fazer uma grande reviravolta aí nos seus contratos, uma grande reviravolta na sua ação judicial, né? Você pode pedir o auxílio de todo, entender exatamente como é que funciona aí esse Sistema Nacional de Meio Ambiente, o que é isso, que tipo de ambiente estamos falando. Então, a partir do momento que você entende que há a internet, o que é o e-atleta, aquele atleta que realiza sua prática esportiva por meios eletrônicos e que, portanto, ele está ali numa categoria de esporte e que, além de toda a legislação esportiva, trabalhista envolvida, nós precisamos falar do ambiente digital. Nós precisamos até, claro, o próprio meio ambiente do trabalho, mas o ambiente digital em que ele atua, a internet que possibilita tanto o treinamento como a atuação daquele atleta, ela também principalmente um bem ambiental. Um bem culto, faz parte do meio ambiente cultural e material. Traduzindo um pouco mais, a gente vai afunilando, né, esse conhecimento. Eu entendo que é um bem ambiental quando eu vou lá para a Constituição, artigo 225 caput, e falo do quê? Aquilo que é essencial à sadia qualidade de vida, bem de uso comum do povo. Então ninguém pode apropriar a internet para si, alguém vai desligar a chave lá. Essa prática que já virou cultural, pertence a alguém? Não. Ela é, portanto, um bem difuso, aquela definição lá do Código de Defesa do Consumidor. Então essa é a base. Se você conseguiu compreender que nós estamos falando de um ambiente digital, que eu estou falando de um esporte praticado em ambientes eletrônicos. Se eu entendo que a internet é a prática comum daquela cultura geek que envolve esse gamer, então eu estou automaticamente falando de meio ambiente cultural também. Eu estou falando de um bem ambiental, eu estou falando de um bem difuso. Percebam que toda essa construção de bem difuso, Constituição Federal, bem ambiental, entender que é um meio ambiente cultural, está se aplicando quando a gente fala de
internet, né? Aquilo que está envolvido nesses meios eletrônicos aí, dessa cultura geek. No que isso pode te favorecer? Será que você pode me perguntar, né? Talvez você seja um profissional que já trabalha com isso, que nunca precisou, né? Eu tô lá com as leis típicas esportivas, eu nunca precisei olhar para isso. Talvez a gente possa refletir um pouco aqui e você possa encontrar também uma outra saída aí, uma outra resposta argumentativa para formar esse compasso, né? Digamos assim, essa leitura panorâmica do que envolve esse e-atleta. E aí, o que você pode se aproveitar disso na prática? Bom, eu tenho todo um sistema de proteção coletiva para questões que envolvam bens culturais, bens difusos. Não é mais aquele sistema privado, típico do direito privado. Eu preciso ter um olhar coletivo, um olhar difuso para essa situação. Então, independente do que estiver ocorrendo, qual que é a minha orientação? E por isso que eu estou aqui falando de e-esporte no direito ambiental. A minha orientação é que você faça essa associação. Bom, nós estamos ali diante de um fato qualquer, um contrato que eu preciso fazer com esse atleta. Envolver empresas, envolver patrocinadores, envolver equipe técnica, enfim. Se o ambiente é um ambiente difuso, se envolvem bens difusos ali, direitos difusos, por exemplo, então as ações judiciais talvez não sejam típicas ações privadas. A depender da situação, eu preciso mencionar lá do que a abrangência disso tudo, talvez num contrato, para ficar muito mais claro entre as partes. Nós estamos diante de interesses que não pertencem a um ou ao outro, mas que extrapolam essa esfera individual e vão para o coletivo, vão para essa esfera difusa. Talvez bloquear aí o WhatsApp, bloquear a internet de um local que envolvam atletas ali trabalhando, né, se empenhando numa competição, já numa competição em andamento, se preparando numa competição, pode afetar e afeta de fato toda a estrutura de trabalho dele. Por isso que talvez nesse ponto você vai se valer do quê? Dessa fundamentação, dessa argumentação como bens difusos, como bens ambientais necessários, essenciais ali para a prática, né? Seja para o treinamento, seja para a competição desses atletas. Eles precisam, muitas das vezes, de uma conexão à internet, se não em todas as vezes, né? Depender aí do campeonato, depender da forma de conexão entre eles. Não é um jogo sozinho, no meio de uma ilha secreta, né? Sem conexão com a internet, que ele vai poder participar de um campeonato. Não, ele precisa, na maioria das vezes, ter essa conexão. Ou o resultado daquele treinamento ser enviado pela internet. Então a base desse atleta não é como nos campos de futebol, uma base que pode envolver necessidade daquela arena física, a necessidade de uma preparação específica com outros profissionais em determinado local, que tenha determinadas circunstâncias ali do exercício físico, local aberto, local fechado, enfim. É uma preparação essencialmente diferente que necessita daquela arena virtual. Então, muitas das vezes, você vai encontrar que aqueles jogadores estão no espaço físico, é feito às vezes um evento, mas eles estão essencialmente na internet. E por isso, é importante você olhar lá para as leis ambientais para entender exatamente o que é esse ambiente virtual e compreender, a partir da internet, a partir das leis ambientais, onde que o seu direito, o direito do seu cliente aí, por exemplo, pode ser melhor preservado. Será que é uma ação coletiva? Será que são elementos das ações coletivas, por exemplo? Será que uma mediação, uma conciliação irá resolver aquela questão? Será que é necessário mencionar isso nos contratos? Será que todos precisam saber, olha,
estamos diante de uma necessidade básica que é a internet. Então, o patrocinador vai ter uma atuação diferenciada. Ele precisa de uma base, que é essa internet. Todos os profissionais envolvidos precisam ter total consciência disso. Então, de toda a cadeia, como isso, sejam os familiares, sejam o próprio atleta, sejam todas as pessoas, as empresas ao redor. Essa base que eu trouxe aqui para reflexão hoje, ela é essencial. Essencial para você compreender-se enquanto o meio estar, né, dentro de um elemento cultural, quanto que isso pode beneficiar o seu trabalho, você, talvez empresário, né, que esteja aí buscando o auxílio de um advogado para atuar com maestria nessa área de e-esporte. Então, perceba, são vários elementos que, uma vez situados, aonde que esse atleta está, a importância das empresas, todos os envolvidos, entender essa base cultural. Nossa, então nós estamos dentro de um meio ambiente cultural. Significa que nós trabalhamos com cultura? Significa que nós podemos obter apoio cultural? Além, é claro, do apoio essencialmente dado para o esporte em geral. O que mais pode ser agregado a esse trabalho, ao trabalho do advogado e ao trabalho de todas as pessoas, né? Ao possível treinamento de todos os envolvidos nisso tudo. Então, esse olhar que eu venho te trazer aqui hoje, para você refletir, para você acoplar aí em todos os seus estamentos, em todos os seus treinamentos, em seus contratos, nas suas ações judiciais, nos seus recursos. É uma nova reflexão, talvez um novo olhar, se você ainda não percebeu, não se ateve a isso, para o desenvolvimento aí desse e-atleta. E é claro que todo esse arcabouço, digamos assim, jurídico, né, do ambiente cultural, da internet em si, ele exclui as demais formas de ambiente. Então, nós estamos falando de um ambiente de trabalho também, é um trabalho, né? Como que esse ambiente de trabalho deve estar? Deve estar equilibrado. Então, ali cabe muita luz, uma alta temperatura ou submissão a longas jornadas, não tem pausa. Como tudo isso funciona? Será que há de fato um equilíbrio naquele local em que a pessoa está trabalhando? E questões morais. Será que tem um assédio moral? Isso tudo vai desequilibrar essa relação? Então, é evidente que falarmos de ambiente, nós estamos envolvendo todos os ambientes. E quando nós vamos pensar no ambiente do trabalho, né, a gente divide para melhor entender a legislação, mas há uma grande conexão entre todas as formas de ambiente. E aí, quando eu vou lá para o trabalho, eu também estou diante de normas de direitos individuais, direitos difusos. Também sobre esse aspecto de salubridade, de saúde coletiva. Eu preciso sim olhar para aquilo que também garante a sadia qualidade de vida e que também é de uso comum de todos, que é esse equilíbrio aí que eu falei no ambiente de trabalho. Então, as condições sanitárias, as condições físicas e psíquicas que esses atletas estão enfrentando no dia a dia, tudo isso está em equilíbrio. A cadeira, né, tão famosa, a cadeira gamer específica para ele também, como que isso, né, ocorre no dia a dia, que tipo de material, cadeira e ambiente e etc. Então, estejam atentos a isso. E sejam atentos a, evidentemente, se há impactos, né, na cidade em que essa pessoa, esse atleta está vivendo. Então, será que são jogos que podem causar algum tipo de poluição? Será que eles são afetados pela poluição eletromagnética? Porque eles estão muito tempo ali. E como que... O que a gente pode pensar nesse nível de radiação dos aparelhos envolvidos, telefones, monitores, enfim? Será que há isso? É um ponto para ser observado. Será que existe poluição sonora nesses lugares?
Será que são lugares abertos, lugares fechados, geralmente? Como que isso influencia esse profissional? Então, são elementos do meio ambiente urbano, da cidade, uma reflexão da cidade, um impacto, né, num grande evento, desse evento, por exemplo, na cidade. Então, eu tenho parou o trânsito. Será que a empresa que cuida ali desse atleta pode ser responsabilizada por isso? Possivelmente pode ser. Por quê? Como que está essa cadeia? Qual é a relação entre a poluição direta provocada pelo produtor do evento e por essa empresa ali que foi fazer de fato esse show, né? Essa competição, por esse atleta? Ele causa indiretamente aquela poluição no trânsito, por exemplo, né? Aquele tráfego intenso e todas as complicações que aquilo pode gerar para a qualidade de vida das cidades. Então percebam como o direito ambiental pode estar muito mais interligado nessa relação com o e-atleta do que você imagina. É por isso que eu te convido a fazer talvez fazer uma releitura desses contratos. Como de fato eles estão redigidos. Eles contemplam diferentes impactos negativos, talvez, dessa atividade nos diferentes tipos de meio ambiente. E os impactos positivos? Será que contemplam? Tudo isso eu deixo em alerta para você, porque quando a gente entra no tema ambiental, a gente está entrando em todo esse conjunto aqui, todo esse arcabouço de temas que envolve, inclusive, a tríplice responsabilidade ambiental. Aquilo que não há no direito civil, tipicamente, aquilo que não se ouve falar muito, né, quando as relações são estritamente de direito público, aqui eu já te convido a olhar tanto para a responsabilidade civil, administrativa e penal. E ainda na modalidade objetiva. Então, é um ramo do direito que naturalmente é transdisciplinar, que tem princípios próprios, que está sempre olhando para esse equilíbrio ambiental e que aí, com esse atleta, você se identificar de fato onde está esse equilíbrio. Porque senão, constatada uma poluição, constatada essa degradação desse ambiente, seja ele cultural, seja ele trabalhista, né, local de trabalho ou na cidade, quem ocasionou essa poluição, seja um poluidor direto ou seja um poluidor indireto, é necessário a reparação desse dano. É necessário trazer para uma posição de equilíbrio. E aí, esse poluidor vai ser convidado a responder criminalmente, possível inquérito policial. Até mesmo a empresa vai responder isso de forma objetiva. Para isso eu te convido a conhecer a Lei de Crimes Ambientais, que esclarece como que essa pessoa jurídica vai ser responsabilizada. Quando eu falo de forma objetiva, eu estou querendo dizer de forma que aparentemente você acha, não vou ter que identificar o dolo, não vou ter que identificar a culpa. Não, não é nada disso. É necessário sim identificar de forma penal. Essa pessoa jurídica vai ser convidada também a responder pelo crime. É feita uma análise subjetiva da pessoa jurídica. Está lá nessa Lei de Crimes Ambientais. Além disso, a responsabilidade administrativa. Sim, o poder de polícia vai observar se alguma norma ali também afetou todo esse equilíbrio ambiental e haverá um processo administrativo junto ao poder público para que esse poluidor responda pela sua ação. Por outro lado, na esfera civil também há essa responsabilidade de forma objetiva para esses poluidores diretos ou indiretos. Isso tudo eu já te convido a ir lá em detalhes, né, para cada forma de responsabilidade, entender o que é objetivo, o que pode ser subjetivo em algumas maneiras, alguns pontos, o que às vezes há um conflito doutrinário. Mas algo é certo.
termos de direito ambiental, nós não apenas falamos de um conceito privado, não estamos na legalidade privada, estamos na legalidade mas uma maneira certa, quando nós voltamos para o direito ambiental, nós abandonamos a ideia do princípio da legalidade que há no direito privado, do princípio da legalidade que há no direito público. Nós estamos falando de direitos, bens e deveres difusos. Os princípios são totalmente outros, e eu te convido também a estudar os princípios de direito ambiental, que vão basicamente proibir o retrocesso, olhar para uma esfera de dúvida e sempre optar pela norma mais benéfica a todos. Mais benéfica no sentido de vamos manter a situação de equilíbrio ambiental, não vamos inovar se há algum risco grave, alguma dúvida para uma nova implantação, para um desequilíbrio ambiental. É para tudo isso que eu te convido a fazer esse olhar, a refletir. De que maneira a gente pode observar as relações desses atletas juntamente com as relações com as leis ambientais, as relações difusas e coletivas. Será que eu posso ter o olhar de um inquérito civil, por exemplo, da Promotoria de Justiça, que fiscaliza as normas de defesa do meio ambiente? Será que isso é possível? Será que eu posso ter o Ministério Público do Trabalho observando como esses atletas são tratados, como que é o ambiente, se de fato há um desequilíbrio, não são observadas as normas de segurança e saúde desse trabalhador? Então, por tudo isso, todos esses riscos envolvidos, todo esse sistema, né, olhando para todo esse sistema nacional de proteção, para todo o nosso ordenamento jurídico, talvez valha muito a pena você refletir sobre leis ambientais no contexto do e-atleta e fazer talvez alguns ajustes aí, você que já trabalha com isso, ou então você que não trabalha, mas gostaria de adentrar, começar um novo nicho de mercado. Ser um especialista nesse atleta, né, nesse esporte, mas com um olhar difuso, um olhar aberto a tudo isso, todas as transformações que estão ocorrendo, encaixando, né, elementos culturais, encaixando elementos difusos, entendendo as diversas formas de ambiente que estão ali, que fazem a paz, entendendo como isso pode ser levado à reflexão, à argumentação jurídica, seja no contrato, seja numa ação judicial, no recurso, enfim. É isso que eu vim falar hoje com você, apresentar que sim, já há várias empresas no Brasil que levam e-atletas para o mundo. Há empresas que às vezes começam pequenas, começam sem entender muito bem, familiares que às vezes não entendem esse atleta, que recusam, né, a esse trabalho, que não deve ser assim, deve sim ser observado, estudado do ponto de vista, inclusive, jurídico. É muito importante ter um advogado que esteja junto com esses familiares no início de toda essa trajetória, que esteja junto com essas empresas, para que possa, de fato, né, coalizar esses direitos, esses deveres, em todos os envolvidos. Então, às vezes, por ser talvez um tipo de esporte ainda muito iniciante no Brasil, com pessoas ainda muito jovens, talvez não haja uma clareza em todas essas responsabilidades, em todos esses direitos, todos esses deveres, e saber exatamente como o contrato precisa ser cumprido, né, numa relação entre as partes, o que cada um espera um do outro. Então tá aí também mais uma oportunidade para o advogado educar. Além dos professores, né, como muitos advogados são exímios, excelentes professores aí do direito, repassar isso, levar um treinamento específico para as empresas que
atendem esses atletas, para os patrocinadores que atendem esses atletas, para que eles possam entender de fato, olha, qual que é esse universo aqui? Quais são os direitos e as obrigações envolvidas? O que a gente pode olhar para o mundo, né? E quem é que pode auxiliar ainda mais? Quais são os recursos materiais e imateriais que estão naturalmente prontos ali, né? Que podem desenvolver ainda mais esse tipo de atividade. Eu confesso que é um rico trabalho, um inovador trabalho, mas é preciso, né? Cada vez mais sermos os guardiães desses direitos desses atletas, que também são atletas, também são analisados e preservados pela nossa Constituição Federal. Combinado? Bom, eu espero que toda essa reflexão aqui tenha te ajudado em algo e principalmente que você compartilhe esse vídeo aí, curta e passe adiante para aquele seu amigo que está querendo ir para essa área desportiva, para você guardar para você e salvar ele em algum lugar aí para no futuro, talvez seja um objeto de estudo no seu mestrado, no seu doutorado, na sua especialização. Bom, espero poder te contribuir e fico aqui, ó, aguardando aí o seu comentário sobre esse vídeo. Combinado? Até o próximo vídeo.